Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao conceito de conjuntos que nós já estudamos na aula anterior. Na aula anterior a gente viu o que era um conjunto, o que eram seus elementos, que podiam ser pessoas, podiam ser cores, podia ser número, algumas maneiras de representar esses conjuntos, podendo usar aí eles por extenso, podendo usar aí um diagrama. A gente viu uma série de situações que envolvem esses elementos e conjuntos. Vimos também as relações entre os elementos e os conjuntos, entre conjunto e conjunto, relações de pertinência, relações de contingência. E terminamos a aula vendo ali as operações entre conjuntos. Hoje a gente vai continuar vendo isso e uma aplicação sobre isso, mas também vai falar de intervalo. Intervalo nada mais é que um tipo especial de conjunto. Tudo que vale para conjunto vai valer para intervalo também, tá bom? Então olha lá, uma série de problemas práticos utiliza esses conceitos de conjuntos e as suas operações envolvendo o número de elementos. Então imagina que eu tenho aqui os conjuntos A e B e eu faço, por exemplo, a união desses dois conjuntos A e B. O que eu vou ter? O número de elementos da união não é, na maioria das vezes, simplesmente a soma entre os dois. Porque às vezes tem coisa em comum. E essa parte em comum, que é aquilo que a gente viu que é a intersecção, se eu somar, eu vou estar somando tudo de uma vez só. E aí eu vou somar duas vezes. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Deixa eu até apagar aqui que eu marquei a interseção. Imagina que eu tenha 5 elementos no conjunto que são só do A, 8 elementos que são de A e B e 10 elementos que são só do B. O número de elementos de A, o total de número de elementos de A seria 13. O total do número de elementos de B seria 18. Se eu somasse isso daqui ia dar 31. Mas não, a soma dos elementos não é 31, porque eu estou somando 8 duas vezes. 31 menos 8 vai dar 23. Então, eu tenho que subtrair isso que eu estou somando duas vezes. Por isso, menos a quantidade de elementos da interseção. O número de elementos de A união com B, 5 mais 8 mais 10, 23. Beleza? Na interseção funciona também de maneira parecida. Tá? Na interseção de dois conjuntos, eu tenho aqui que o número de elementos da interseção é o número da soma deles menos o número da união. Né? Então, seguindo aquela mesma ideia, né? Eu, sabendo que a união vale 23, então eu tenho 23 elementos aqui. Eu tenho 13 elementos no A. Eu tenho 18 elementos no B. 13 mais 18 dá 31, 31 menos 23 vai me dar a interseção, que é aquilo que eu vou estar somando duas vezes quando eu somo A e B, a quantidade de elementos, eu vou contar duas vezes esses elementos. Tá ok? Também posso fazer uma aplicação para a diferença. Então, o número de elementos da diferença entre A e B é o número de elementos de A menos a interseção. Eu tiro do A aquilo que tem em comum com o B. A gente não vai ficar vendo essas expressões, né, como fórmulas. Não. A gente vai se ater aqui a problemas. E aí, nesses problemas, a gente vai usar essa ideia de representar num diagrama. E esse diagrama tem um nome especial. Ele se chama diagrama... Opa, ficou feio ali, que a mesinha às vezes dá uma bugada aqui. Ficou terrível. Vamos tentar escrever mais bonitinho. Diagrama de Venn. É o nome desse diagrama, onde a gente vai organizar os elementos, tá bom? Então olha lá, em uma pesquisa com uma turma de ensino médio verificou-se que... Eu vou pegar aqui uma marca-texto para a gente só marcar aquilo que é interessante. 15 alunos praticavam basquete como atividade esportiva. 25 alunos praticavam futebol. E 7 alunos praticavam duas atividades, basquete e futebol. E aí ele quer saber quantos alunos participaram da pesquisa. Nenhum aluno falou, né, que não optou por nada, ó, sabendo que todos optaram por pelo menos um dos dois esportes. Legal.
Para fazer isso, eu vou construir um conjunto no diagrama de Venn dessa maneira. Aqui está o meu conjunto universo, não vai ter ninguém aqui fora, porque todos optaram ou por basquete, que é esse meu primeiro conjunto, ou por futebol, que é esse meu segundo conjunto. Qual é a informação que eu sei precisar? Eu sei quantos alunos optaram só por basquete? Não. O enunciado fala que 15 optaram por basquete, mas não diz que esses 15 não praticavam futebol. Também o enunciado diz que 25 praticavam futebol, mas não diz que esses 25 não praticavam basquete. O que diz aqui, e é a primeira informação relevante, é que 7 alunos praticavam 2 atividades. Normalmente, um diagrama de Venn, você começa a preencher por esse espaço central ali, pela interseção. Então, 7 alunos praticam as 2 atividades. Eu não sei ainda quantos praticam só basquete, eu vou chamar de Bzinho, ou só futebol, eu vou chamar de Fzinho. O que eu sei é que ele quer saber a quantidade de alunos que participou da pesquisa, ou seja, ele quer que eu some B mais 7 mais F. Bom, B mais 7 é o total de alunos que optou em praticar basquete, que eu sei pelo enunciado que é 15. Se B mais 7 igual a 15, lógico, subtrai 7, Bzinho igual a 8. De maneira semelhante, F mais 7 é 25, que é o total dos que praticam futebol. Subtrai 7, F igual a 18. Opa, eu já sei o Bzinho, já sei Fzinho. Basta somar então, né? Bzinho mais 7 mais Fzinho vai me dar o total, que é de 33 alunos. Beleza? Tranquilo, né? Não é tão difícil assim. Vamos lá, mais um probleminha aí. Após uma pesquisa com clientes de um supermercado, verificou-se que 150 pessoas compravam refrigerante da marca C. Então, 150 pessoas da marca C. 75 compravam da marca P. 200 pessoas participaram da pesquisa, mas eu não sei dizer aqui quantos estão em cada conjunto por enquanto. Eu sei que 150 compram da C, 75 da P. Veja que quando eu falo de cliente de supermercado e estou vendo quantas compraram, eu não estou levando em consideração clientes que não compraram nenhum. Tá? E aí ele pede determinar quantas compraram refrigerante das 2 marcas, C e P, ao mesmo tempo. Então vamos lá. Montando o meu diagrama de Venn. Eu tenho aqui o conjunto dos Cs, conjunto dos Ps, meu conjunto universo, que é o total desses clientes que compraram pelo menos um dos refrigerantes. Tá, ok? Se eu quero preencher o meio, eu vou preencher aqueles que compraram as 2. E é justamente quem eu não sei. Então aqui eu vou chamar de X. Eu sei que o total do conjunto C é 150. Se aqui eu tenho X, vamos supor que se X fosse 100, sobraria 50 para cá, certo? Se o X for 20, vai sobrar 130 para cá. Então a ideia é justamente preencher aqui com 150 menos X. E do lado do P também 75 menos X. Só que eu sei que o total é 200. Então se eu somar esse com esse com esse, tem que dar o total de 200. Quando eu faço essa soma, o 150 vai somar com 75, vai dar 225. Menos x mais x é zero, mas ainda vai sobrar um menos x. Então fica 225 menos x igual a 200. Soma o x, subtrai o 200. 225 menos 200 dá 25 igual a x, ou x igual a 25. Então se eu quisesse preencher agora o meu diagrama de Venn, eu tenho 25 que compraram as 2 marcas, eu tenho 125 que compraram só a marca C e eu tenho 50 que compraram só a marca P. Beleza? Seguindo. Uma empresa fez colares para o carnaval. As matérias-primas utilizadas são plásticos rosa e verde. Em um ano, foram produzidos 1.750 colares com plástico rosa. Então, esse é o total do rosa. 1.750 é o total do rosa. Isso quer dizer que tem aqui só rosa e rosa com verde. E foram 1.200 colares com plástico verde e rosa. Opa, isso aqui é a interseção.
e uma certa quantidade de colares feitos somente com plástico verde. Essa certa quantidade eu não sei precisar, mas tem uma certa quantidade. A pergunta é quantos foram fabricados apenas com plástico rosa? Diagrama de Venn. Dessas três informações, eu conheço esse centro. Eu sei que 1.200 foram feitos com os dois plásticos. Eu não sei qual é a quantidade de somente verde. É uma certa quantidade. Mas eu sei que ao todo 1.750 foram feitos com rosa. Então, se eu chamar aqui de R e aqui de X, essa certa quantidade de X não me interessa, eu quero saber qual é essa quantidade de R. Como eu sei que o total do R é 1.750, basta então subtrair os 1.200. Foram feitos 550 colares só com a cor de plástico rosa. Ok? Mais um exercíciozinho aí. Ó. Agora nós vamos fazer um diagrama um pouquinho maior. Ó. Leitura preferida. De 145 alunos, então ele me falou o total. 145 alunos é o total da pesquisa. Ah, faltou o começo do enunciado nesse exercício, gente. Deixa eu dar um pause aqui, deixa eu puxar o começo do enunciado, eu devo ter apagado sem querer. Só para ficar mais claro de entender. Agora sim, estava meio incompleto ali, estava faltando uma parte do enunciado, fiz questão de buscar o resto lá e corrigir, tá? Então, ele diz assim, uma pesquisa foi feita para avaliar o gosto literário dos alunos de uma escola. Os alunos podiam escolher entre história em quadrinhos, romance ou ficção científica. Cada aluno podia votar em mais de uma opção. E aí os votos dos 145 alunos, que é o total, foram: história em quadrinhos recebeu 60 votos, romance recebeu 85, ficção científica recebeu 55. História em quadrinhos e romance juntos receberam 20 votos. Inclui aqui 20 votos desses 60 e esses 20 votos também contabilizaram para os 85. Romance e ficção receberam 30. História em quadrinhos e ficção receberam 10, a mesma coisa, né? Esses 10 estão na história em quadrinhos e estão na ficção simultaneamente. E foram 5 votos que contabilizaram para os 3. Então foram 5 que entraram dentro desses 60, dentro desses 85 e dentro desses 55. A pergunta é quantos votaram apenas em romance? O total dos votos em romance é 85, mas eu quero saber apenas em romance. Como que eu vou conseguir definir isso aí? Vou montar um diagrama de Venn, ok? Então o diagrama de Venn vai ter agora 3 conjuntos dentro do meu universo. Eu tenho, desculpa, vou pegar a caneta. O conjunto da história em quadrinhos, o conjunto do romance e o conjunto da ficção científica. Aqui no meio, pela interseção dos 3, é que eu começo a preencher então o meu diagrama. Aqui no meio, eu sei que tem 5 alunos. 5 alunos ali. Agora, quantos são história e quadrinho e ficção, mas não votaram em romance? Não sei. Quantos votaram em história, em quadrinhos e romance, mas não votaram em ficção? Não sei. Quantos votaram em ficção e romance, mas não votaram em quadrinhos? Ainda não sei também. E quantos votaram só em cada uma dessas categorias? Eu também não sei. Então eu vou preencher com incógnitas. Vê, esse X é HQ e romance, o Y é HQ e ficção, o Z é romance e ficção. Só que sempre é só 2, né? Exclusivamente 2 categorias. Então se eu sei que X mais 5 é 20, por quê? Porque quadrinhos mais romance era 20. Então X mais 5 tem que dar 20. Eu sei que o X vale 15. Da mesma forma, quadrinhos mais ficção é 10. Se aqui é 5, sobra 5 para o Y. E da mesma forma, romance mais ficção era 30. Se aqui tem 5, sobra 25 para o Z. Então com essa estrutura, eu já determinei X, Y e Z. Olhando agora para o HQ inteiro, para a história em quadrinhos inteiro, eu tenho H mais X mais Y mais 5. São as 4 quantidades aqui que vão formar o HQ inteiro. Eu sei que o total de votos da HQ é 60. Então H mais X mais Y mais 5 tem que dar 60. Lógico, o X é 15, o Y é 5, então ali já deu 20, soma
subtrai dos 60, 35 só votaram em história em quadrinhos. Da mesma maneira, se eu fizer F mais Y mais E mais 5, vai dar o total da ficção, que eram 55 votos. Como Y e Z eu conheço, substituo Y por 5, Z por 25, subtrai aqui, né, vai somar esses caras, subtrai de 55, 20 votaram só em ficção. E finalmente, eu deixei por último de propósito, tá? Eu quero saber justamente aqueles que votaram apenas em romance. Então, romance, R mais X mais 5 mais Z é o total de 85 votos. X e Z são 15 e 20 respectivamente. Substituí ali, fiz a soma, subtraí do 85, deu 40. Então R é 40. Uma coisa que eu acho legal, assim, recomendável, é no final você pegar agora e montar o diagrama com todas essas quantidades, atualizar o teu diagrama, tá? Então, atualizando o diagrama, ele ficou assim, ó. Inclusive, você pode somar 35, mais 15, mais 40, mais 5, mais 5, mais 25, mais 20. E você vai ver que vai dar exatamente 145. Professor, e se tivesse mais que 145 alunos na escola, na pesquisa? Então, eu teria que ter aqui fora uma quantidade de alunos que não votou em nenhum dos 3 gêneros propostos. Beleza? Vamos parar o vídeo aqui então. Esse foi um vídeo grande porque teve bastante exercício. No próximo vídeo a gente vai falar dos conjuntos numéricos universais, aqueles que são conhecidos aí e representados com um símbolo específico, tá bom? Até o próximo.